Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jackson. Alguém me perguntou sobre a salvação de infantes ou a salvação de pessoas que nós chamamos de incapazes. Bom, é um assunto muito minucioso, requer muita sensibilidade para falar acerca desse assunto, mas a Bíblia tem alguns argumentos que a gente pode observar com muita cautela, a gente tirar algumas conclusões. Para a gente tratar desse assunto, eu gostaria de ler primeiramente um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, versículo 13 e 14, que diz assim, ó: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Esse versículo por si só já traz um certo direcionamento acerca desse assunto. Mas o que nós precisamos entender é que Deus, primeiramente, ele é extremamente justo. Deus, ele é justo. Tudo que ele faz é justo. A gente precisa entender também, antes de tratar desse assunto, que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. O salmista Davi, ele diz também, no Salmo de número 51, versículo de número 5, que todos nós nascemos, ele diz que ele nasceu em pecado a sua mãe o concebeu. Todos nós nascemos em pecado, somos gerados no pecado. Então, olhando por esta ótica, não existe nenhum homem justo diante de Deus. Tá? Nem criança, nem adulto, nem velhos, nem aqueles que nunca ouviram falar ou ouviram o Evangelho. Todos nós somos pecadores na pessoa de Adão. Pecamos diante do Senhor. Nascemos com a natureza do pecado. Então é importante a gente observar isso. Mas existe essa situação que a gente precisa olhar com uma ótica diferente. A salvação das crianças que morreram ainda no seu estado de inocência. Bom, a gente tem que entender que a gente acredita numa certa idade, uma idade que nós chamamos de a idade da razão. É quando uma criança ela sabe ou já sabe discernir o que é certo e o que é errado. A partir deste momento, podemos dizer que a criança já pode ser imputada o pecado. Sendo assim, ela já pode ir para o céu ou para o inferno. Mas antes disso, uma criança que morre, para onde ela vai? Ela vai para o céu ou ela vai para o inferno? Bom, o texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus, ele fala que deixai vir a mim as criancinhas, dos tais é o reino dos céus. Entendemos por aí que as crianças, na sua inocência, ela tem uma prerrogativa diante de Deus acerca da salvação pelo fato de estar no estado de inocência. Algumas pessoas, alguns teólogos, que a gente poderia chamar assim de reformados, novos reformados, eles dizem o seguinte, que existe aqueles eleitos e os não eleitos. Os eleitos irão para o céu, os não eleitos irão para o inferno. Acredita-se também uma linha dos reformados que todas as crianças no seu estado de inocência, se ainda conhecer a razão, o que é certo, o que é errado, todas essas crianças são, na verdade, inocentes e eleitas. Então todas as crianças que morrem nesse período, com certeza, estarão salvas. Isso é muito confortante. Agora existe algo no Antigo Testamento também que é muito plausível. Vamos lá? A Bíblia diz lá em 2 Samuel, capítulo de número 12. Davi ele estava sendo indagado porque há 7 dias estava orando pelo seu filho que estava enfermo, uma criança ainda. A Bíblia diz que os seus servos ficaram preocupados porque Davi mal os ouvia. E agora a criança havia morrido. Eles estavam preocupados como passariam a notícia para Davi. A Bíblia diz que Davi, percebendo a agonia deles, ele se dirige e pergunta: a criança é morta? Eles respondem que sim. Davi se levanta, vai até a sua casa, troca de roupa. A Bíblia diz que ele vai até o templo, adora ao Senhor e se alimenta. Algo incomum pelo estado emocional que eles acreditavam que Davi estava. Então indagaram Davi, perguntando: Davi, durante um período em que seu filho estava doente, você orou, você jejuou, e agora que o seu filho veio a morrer, você levanta, se troca, adora ao Senhor e come?
Então a resposta de Davi foi essa aqui, ó. Respondeu ele: vendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porém dizia: quem sabe se o Senhor se compadece de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Isso aqui também é muito importante. Isso aqui também é algo confortante, que dá ideia. Ou Davi estava falando da morte, que é muito plausível, ele estava falando só que ele também iria morrer, mas Davi também poderia estar falando de um lugar eterno, onde ele encontraria o seu querido filho, que é muito confortante. Eu, particularmente, acredito que todas as crianças são, na verdade, salvas. Essas crianças são escolhidas por Deus. Ainda no seu estado de inocência, não teve o poder de decisão de escolher o que é certo e o errado, chamada idade da razão. Então essas crianças, com certeza, seriam salvas, na minha opinião. Deus abençoe e tenha um dia maravilhoso.